Olá, putos barbudos, sejam bem-vindos ao 302º episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo? Pá, está tudo ok, porque, deixem só cá ver, deixem confirmar, exato, está melhor tempo, ok? Continua melhor tempo e parou a chuva, obrigado. Agradeço aos deuses da meteorologia, principalmente ao São Pedro. Ainda bem que reparaste que ajudei a homenagear-te este ano, por isso, obrigado por esta melhora no tempo. Ao contrário do tempo que estava ontem. Eu estou a gravar isto na sexta-feira, véspera de feriado, que tipo, pouca vergonha do caralho, feriados ao fim de semana, mas nem vamos entrar por aí. Mas já, estou a gravar no dia 4 de outubro de 2024, às 15h55. E então, pá, ontem tive de ir à Polícia Municipal. É verdade, tive de ir à Polícia Municipal, uma das novidades de morar na cidade. E então, pá, tive de ir à Polícia Municipal, porquê, meu? Porque lá está, meu. Se lembram bem, quando eu falei no último episódio, acho que foi no último episódio da inauguração, foi no último episódio que eu falei da inauguração. Foi. Pá, eu estava indignado, porquê? Não só porque, porque o churrasco é raquítico e o caralho. Não, pá. Estava indignado porque, depois da vindima, a senhora engenheira tinha uma multa no carro por ter estacionado em cima do passeio. E porquê é que eu ainda estou mais indignado? Pá, porque no dia anterior eu tinha uma multa no carro por ter estacionado em cima do passeio. E agora podem-me dizer, ei, que grande otário, se tu tinhas uma multa no carro no dia anterior, porquê é que não avisaste a tua namorada? Porque eu não sabia que era uma multa, caralho. Porque estava a chover de caralho. Eu saí de casa às 5 e pouco da manhã. Vi só que tinha um papelzinho no vidro e pensei, ei, nem vou dar ao trabalho de sair do carro, caralho, caguei. Ele vai acabar por sair. Isto porquê, pá? Porque, eu não sei se já falei aqui, mas pá, o pessoal que mete publicidade neste estacionamento, meu, palmas para eles. Os gajos esforçam-se para caralho. Tipo, eu tenho na porta do carro uns 3 ou 4 panfletos da Decathlon, todos iguais, que tipo, eu retiro num dia, no dia seguinte já está lá colocado. Ou seja, este estacionamento é um nicho para pessoal que entrega panfletos de merdas, ok? E eu então pensei, foda-se, é só mais um panfleto, meu, caguei. Não, pá, não. Depois, quando a senhora engenheira viu a multa, eu tinha um papel dessa cor no meu vidro, será que também é uma multa? E depois era uma multa. Mas pronto, daí para cá, tipo, deixei o carro uma vez aberto porque nós ficámos tão em choque com a multa que esqueci-me de fechar o carro, ok? E ninguém assaltou por isso. Caguem nessas merdas de, Portugal é um país perigoso, meu. O carro ficou estacionado no centro de Guimarães, ok? E não me roubaram nada. E também não tenho uma pessoa em situação de sem-abrigo a dormir na mala. Estás a perceber? Por isso, pá, podem deixar os vossos carros sem estar travados. Desde que sejam carros com mais de 20 anos. E na cor azul, bebê. E então, meu, tive de me dirigir à Polícia Municipal. Teve de ser. Encontrei lá uma senhora super simpática. Também eu ficava simpático se um otário me viesse pagar 2 multas, ok? Eu então encarnei a persona mais simpática de sempre. E eu, sabe como é que é, não é? Então pá, depois vou ter de pagar. Eu queria pagar e ela, não, deixa estar, não é preciso. Depois você recebe um aviso em casa. Eu, sim, mas o valor é o mesmo? Ela, sim, é o mesmo, não se preocupe. Depois dirige-se ao multibanco. Tipo, notava-se também era uma pessoa que não curtia muito estar assim com seres humanos, ok? Porque tipo, eu estava quase a obrigá-la a receber dinheiro e ela, não, deixa estar, é o multibanco. É o multibanco que é mais rápido, assim não dá trabalho. Eu, pronto, está bem, então depois vou ao multibanco. Por isso, pá, a qualquer momento na casa dos proprietários das viaturas vão cair 2 multas para pagar. Por isso, e a senhora ainda acabou a dizer, pois, tenha cuidado, senão para a próxima que deixar no passeio sabe como é que é. Mas então, pá, tirando isso, poderia estar tudo bem, mas pá, foi uma semana de altos e baixos, ok? E bué deprimente. Bué deprimente porquê, meu? Porque, vamos voltar a falar de trabalho. E pá, primeiro, eu nem sei se primeiro. Não, eu acho que vou começar. Eu tinha apontado aqui uma cena e vou começar ao contrário. Vou começar pelo fim, que foi uma cena que aconteceu esta semana. Que é a tal cena. Eu trabalho numa empresa, ok? Que é um grupo multinacional. Acho que ainda não disse neste o nome. No 30 talvez tenha dito, mas pronto. E então trabalho lá. Algumas pessoas que são colegas de trabalho ouvem este podcast, por isso saberão onde é que é. Alguns amigos também ouvem, por isso também saberão onde é que é. As outras pessoas, pá, imaginem só uma empresa, ok? Uma empresa multinacional. Que fornece cenas para outras empresas multinacionais. E entre elas, a Caterpillar.
Aquela marca de máquinas e caminhões super pesados e o caralho, estás a ver? Pronto, isso. E então, foram lá representantes entregar um prémio, porque, vocês trabalham muito bem, merecem este prémio. E tipo, pessoas que trabalham lá há mais tempo ficaram um bocado indignadas da forma que isso foi feito. Eu que trabalho lá há relativamente pouco tempo, tendo em conta que a empresa tem 32 ou 33 anos, eu só trabalho lá há 6. Já achei estranho, mas pronto, vamos lá então comentar o que aconteceu. Imaginem, numa reunião de porta-voz, na véspera disto, foi-nos comunicado que, o vosso segmento não vai parar, sendo que, imaginem, a empresa está distribuída e cada segmento era para um cliente, ok? Como há baixa de trabalho, pegou-se no maior cliente e distribuiu-se por outros segmentos. Ou seja, a Caterpillar, como era o maior cliente, distribuiu-se por outros segmentos. E então disseram-nos essa desculpa de, como há muito trabalho, como todos os segmentos trabalharam para a Caterpillar, não é justo ser só o vosso segmento a parar. Eu, ok, essa desculpa eu até aceito, parece-me sensato, ok, apesar de lá estar, é diferente teres um segmento que envia, sei lá, 90% do que o cliente recebe e teres um segmento que envia tipo 2 ou 3% do que o cliente recebe daquela empresa, estás a ver? Mas pronto, não vamos entrar por aí. Eu não sou especialista em gestão de empresas nem de pessoas, por isso está tudo bem. E então, basicamente, depois só nos disseram, depois ainda vamos ver como é que vamos fazer. E tipo, esta ainda vamos ver como é que vamos fazer. Eu pensei, ok, vamos escolher pessoas para representar as equipas, já que não vai parar. E então o que é que aconteceu? Aconteceu o seguinte, aconteceu que, primeiro abriu-se lá um espaço no meio da empresa, ok? Parece quase um salão de baile. Abriu-se lá assim um espaço, que tipo, tinha lá merdas, entulhos e o caralho, merdas que não sabiam bem onde esconder, conseguiu-se organizar tudo para ter ali um espaço. Ou seja, agora sabemos que há ali aquele espaço livre que em breve vai ser cheio de entulhos e merdas e cenas, ok? Mas pronto, estava ali um espaço livre e então, começa a aparecer pessoal, que sou um pessoal indiretos, ok? Que tipo, eu nunca vi na vida. É tal cena, tipo, trabalho lá há 6 anos e há pessoal que eu nem conheço, estás a ver? Pessoal que nós chamamos batas beges, ok? Porque têm uma bata diferente das nossas e então, tipo, podem ser entre engenheiros a chefes de alguma cena, estás a ver? Podem ser senhoras engenheiras, ok? Ou podem ser outra merda qualquer. Podem ser tipo técnicos de recursos humanos, estás a ver? E estão lá. Ou podem ser tipo a diretora-geral da empresa, também. E é tudo a mesma bata, estás a ver? E então, estava aí esse pessoal, tipo, foda-se, pessoal que eu nem conheço lá nenhum, mas ok, está aqui todo. E depois, pessoal que efetivamente trabalha na cena, pessoal que está ali diariamente a dar tudo, foi-se então só buscar o porta-voz de cada equipa. Sendo que o segmento teve de parar, porque senão fazia-se muito barulho e não se ouvia um senhor que não conseguia colocar a voz. Tipo, miúdo, primeiro, se tu não consegues colocar a voz para algumas dezenas de pessoas, ouve este podcast. Ok, vai-te parecer estranho porque está em português e tu não percebes bem a cena, mas foda-se, tens de falar mais alto. E se não falas mais alto, tem de se arranjar um microfone ou assim qualquer cena, Tipo, estamos em 2024, Tu és chefão de uma empresa grande, caralho. Foda-se, não podes falar assim com medo, E depois, depois há esta cena que é aquele lambebutismo tradicional, que é, primeiro, não dava para perceber nada, ok? A única cena que eu percebi, porque foi a única cena que ele estava mais entusiasmado a falar e estava assim aquele silêncio perfeito que dava para ouvir, foi o gajo a dizer que para uma empresa ter sucesso precisa que os seus fornecedores tenham sucesso, que os componentes sejam de qualidade, tipo, a dar aquela cena básica de que não é só o produto final que é bom, tem de começar desde o início da cadeia de produção, estás a ver? Essa parte eu percebi e ok, concordas porque é uma cena básica. Agora, tu vias lá pessoal a abanar a cabeça, tipo, caralho, concordo com cada palavra que ele estava a dizer, mesmo que eu não perceba nada de inglês, mas concordo. E é tipo, foda-se, parem com essa merda, E ele está-se a cagar, Ele na realidade, ele está-se a cagar para vós, ok? Ele provavelmente hoje vai entregar outro prémio a outro país qualquer, estás a ver? Se calhar a vida dele é esta. É tipo, ele é um apresentador dos Globos de Ouro, basicamente, ok? Se calhar menos sexy um bocado, ou com um outfit menos estranho. Isso foi outra cena, Agora vamos fazer aqui um pequeno recorte, Parem de criticar a Ana Moura, Quantos anos é que tinha a Ana Moura, caralho? Deixem cá ver. É uma pergunta importante. Porque vamos objetificar aqui uma cantora portuguesa e então precisamos saber a idade que é para coisa. Ok, deixem cá ver. Ela tem 45 anos, 45 anos.
se eu com 45 anos tiver a autoestima dela e tiver o físico dela, meu, eu também vou andar aí com transparências em todo lado, meu. Tipo, eu já sou conhecido em alguns círculos por andar nu pela casa. Mas ok, é na minha intimidade, está-se tudo bem. Pá, se eu chegar à idade dela assim, foda-se, oi, ninguém me segura. Mas pronto, acaba o recorte, voltámos outra vez a malhar na empresa. Onde é que eu ia? Ok, senhor que entrega globos. E senhor que entrega prémios. Era aí que eu ia, senhor que entrega prémios. E tipo, o gajo falava tão baixo que então a produção teve de parar porque senão não dava para ouvir. E é tipo, se a produção tem de parar, porque é que não foi toda para lá, para aquele sítio? Até dava uma foto maior e dava aquela motivação às pessoas de ok, caralho, é de nós todos isto. Estás a ver? Tipo, era aquela jogada win-win. Era tipo, ok, já que eles vão ter de estar parados, senão não dá para ouvir o gajo, vamos aqui também ganhar alguns pontos com a produção, estás a ver? Era um bocado fake da parte da empresa. Era. Mas pá, era melhor do que isto. Isto aqui foi só estranho, que era tipo, ei, calem-se, por favor, porque precisávamos de ouvir aqui um senhor que não sabe colocar a voz, ok? Porque não tem 300 episódios de um podcast, senão saberia. Mas também, não venham para aqui, ok? Porque senão também é muita gente. E pá, foi só estranho, foi falta de noção. Depois ainda houve bolo e o caralho, mas tipo... E eu comi porque, lá está, existe nepotismo naquela empresa, senão eu não comia, porque eu não fui lá buscar. Eu fui tipo, foda-se, a sério, bolo depois da hora de trabalho? Não, passo. Mas aconteceu isso. Depois, o que é que aconteceu também, pá? Aconteceu que a nossa empresa, o nosso grupo, foi comprado, ok? Foi comprado. E foi comprado pela Luxshare, que é uma empresa chinesa. E pá, e se procurarem por Luxshare, deixa eu ver se procurarem só por Luxshare, o que é que aparece? Se procurarem por Luxshare, basicamente só aparece que é a empresa que produz os iPhones. E esta parte, lá está. Esta parte é interessante porque a sua fundadora, que é a nossa patroa neste momento, a Wang Lanshun, ou Grace Wang, porque depois tem esta cena de terem tipo um nome estrangeiro para ser mais fácil de pronunciar. Basicamente deve ser para negociar com o pessoal americano, que americanos como se recusam a perceber outras línguas. Então, têm de ter assim um nome. E tipo, 2 pontos interessantes, pá. Aqui no Wikipedia dela tem que ela nasceu em 66 ou 67, por isso há dúvidas sobre isso. E pá, lá está. Pá, tenho a idade da minha mãe. A minha mãe nasceu em 67 e tipo, mãe, porque é que tu não és uma multimilionária? Onde é que tu falhaste, caralho? Se calhar faltou-te acordar um bocadinho mais cedo. Vamos pensar nisso, não? Mas pronto. Qual é que é a parte interessante? A parte interessante é que ela trabalhou 10 anos na Foxconn, que é uma empresa bué conhecida, que ela produzia... acho que ficou conhecida na altura que começaram os smartphones, porque ela produzia os mini processadores Snapdragon. É assim que se chama, mini processadores. Acho que era esta a empresa que produzia. E também, quando a Microsoft comprou a Nokia, também era ela que produzia os Nokia, os Lumia. E depois também ficou conhecida depois na pandemia por causa de obrigar tipo os trabalhadores a trabalhar em condições todas fodidas e o caralho. Mas pronto. Ela então saiu da Foxconn, fundou esta Luxshare e basicamente roubou a Apple como cliente, ok? Eles produzem os AirPods e os iPhones nesta Luxshare. Então pá, primeiro houve aquele mini preconceito básico, tipo, ei caralho, foda-se, agora vamos trabalhar para chineses e o caralho, esse preconceito gostoso que é sempre bom. Pá, eu como ouvinte do xadrez verbal, eu acho que, imaginem, como nós trabalhamos num ramo diferente, eu acho que isto é uma forma, e tendo em conta que ela parece ser uma visionária, visto que trabalhou na Foxconn, depois fundou a sua própria empresa e conseguiu ultrapassar a Foxconn, tipo a roubar a Apple como cliente, estás a ver? Acho que ela talvez tenha dado este passo, e tipo, isto pode ser tudo mentira e para o ano estarmos fechados, mas caguei. Mas acho que pode ser aquela cena de, ok, desde que começou a guerra na Ucrânia, como a posição da China é meio manhosa, a China está a ter algumas consequências, para além da Rússia, e então, se a empresa for chinesa, mas se produzir na Europa, não pode levar sanções. Estás a ver? É por isso que, por exemplo, a BYD
quer produzir carros na Hungria para fornecer o continente europeu sem levar sanções, porque o Elon Musk gosta muito do livre mercado, mas quando o livre mercado lhe entra pelo cu acima com carros chineses mais baratos que os Tesla, não, temos de aplicar sanções, senão a minha empresa vai à falência. E então acho que pode ser um pouco por aí, ok? Como nós estamos mais no ramo automóvel, automotivo, pode ser se calhar essa cena de agora vamos direcionar para produzir cenas para carros elétricos ou merdas elétricas, estás a ver? Tipo tratores elétricos, caminhões elétricos, sei lá o futuro, que será a eletricidade, certo? E sem levar sanções, estás a perceber? Eu acho que será isso. Por isso, lá está. Desde que ele venha no fim do mês, independentemente de onde venha, tipo, que diferença faz o teu patrão ser um multimilionário francês ou um multimilionário chinês? Por isso, e essa foi uma cena interessante que é a tal cena de pessoal que não tem a mínima noção. E que achou, caralho, ainda nos vai pôr a trabalhar como na China, 20 horas por dia, caralho, é por isso que existem governos, ok? Porque se não existissem, talvez tivesse de trabalhar. Mas, E para fechar este tema da Luxshare, imaginem, eu não sei se acontece convosco, mas se eu procurar algum assunto, muitas vezes no Google, depois recebo notificações no telemóvel sobre esse assunto. E imaginem, eu, por exemplo, procuro CSGO, ou agora CS2, e recebo assim algumas notificações da RTP Arena ou assim, estás a ver? E então, como eu, quando soube da compra, fui logo procurar Luxshare e o caralho para ver o que era a empresa e tudo, e procurei assim algumas cenas, e eu comecei a receber a cotação diária da empresa em bolsa, para ver se tinha subido nesse dia, se tinha descido. E então, eu mandava à senhora engenheira, tipo, imaginem, estava a acontecer alguma coisa diariamente no nosso trabalho que poderia afetar esse valor. Eu então mandava sempre à senhora engenheira com uma desculpa, tipo, imaginem, houve a altura, isto aqui é outro recorte meu, os colegas foram à formação com os dois gordinhos, ok? E adoraram, por isso, o errado sou eu. O humor de Malucos do Riso continua forte. Tipo, eles ficaram bué da sensibilizados, Claro que estão-se a cagar e fazem o mesmo. Claro que sim, mas tipo, aquelas 3 horitas de sensibilização foram bué da fortes. Pelo menos nas 3 horas seguintes. Depois passou. Mas não imaginem, nesse dia só eu é que fiquei a trabalhar na minha equipa. Só os porta-vozes é que ficaram a trabalhar. E então, nesse dia, as ações da empresa caíram. Eu, tal print, mandei à senhora engenheira e disse, olha, estás a ver, a formação já se está a fazer sentir, o pessoal não produz, as ações estão a cair. Então, então está a ser interessante e quero ver para onde é que nós vamos, caralho, para onde é que nós vamos. E depois, para terminar o assunto de trabalho, se bem se lembram, houve um assunto que eu disse, só em setembro é que eu poderei falar sobre ele. Que eu tinha dito na altura que era alguém que se achava que era um trabalhador exemplar, mas que não valia merda nenhuma. Era assim qualquer cena. E então, quem era esse indivíduo meu? Era um coleguinha de senhora engenheira. Era um coleguinha de senhora engenheira. Nós tratávamos-lo por coleguinha e finalmente foi despedido. Obrigado, empresa. Obrigado. Estou a comemorar o despedimento de alguém, provavelmente. Mas 5 minutinhos a conviver com essa pessoa e também iriam comemorar. E tipo, eu já só estava a pensar, se este gajo renova contrato, a empresa merece ir à falência. Era só isso que eu estava a pensar. Porque lá está. Porque, como eu tinha dito, estava a acontecer aquela cena de quem acabasse contrato estava a ir embora, não estava a renovar. Tipo, houve uma ou outra pessoa que gostaram, ok? E não hoje... Era o último dia de 2 colegas. E tipo, se esse gajo ficasse, eu ia ficar tipo, foda-se, a sério. Vai para o caralho, empresa. Mas então não. Acabou o contrato, foi a vida dele. E então, vamos lá tentar definir como é que era esta pessoa. Primeiro, era um gajo, ok? E o gajo achava-se bué da machão. Só que tinha um problema. Muitas das pessoas achavam que ele era gay. E tipo, isto, as pessoas acharem que alguém é gay não é um problema, ou a pessoa ser gay não é um problema. Mas eu acho que se ele soubesse que as pessoas acham que ele era gay, para ele era um problema. Porquê? Porque ele também era um machista de merda. Tipo, quando vinham opiniões de mulheres, ele... foda-se, que agora também tinha opiniões. Foda-se, que eu também as tenho de cumprimentar. Sai, não quero. Era este tipo de pessoa. E depois fode-me um bocado, porque imaginem, o gajo era da produção, ok? Formou-se bué da tarde, tipo, licenciou-se aos 40 anos ou o caralho, e era uma merda, Era uma merda, e é isto que... Imaginem, eu muitas vezes tenho aquela cena, aquele anjinho que vem aqui ao ombro e diz, porque é que ainda não voltas aos estudos? Porque não, E depois tenho estes exemplos de merda e penso, será que eu também me vou tornar neste otário? E então não quero, Então isso
faz-me andar para trás. Porque imaginem, porque era aquele tipo de pessoa que gostava de ser chamado de engenheiro, ok? E então, pá, quando há esse tipo de pessoas, eu faço o favor à pessoa e então, faço questão de chamar engenheiro, ok? Não trato só pelo nome, faço questão de chamar engenheiro. Tipo, a senhora engenheira é só uma piada, ok? É só uma piada porque eu na vida real também a trato por senhora engenheira. Não ia revelar agora o nome, cara, não ia. Não, mas tipo, é uma piada porque eu nunca a tratei por engenheira no trabalho sequer, estás a ver? Mas ele fazia questão. Estás a ver? Fazia questão. E depois, pá, tinha assim aquele estilo, tipo Ricardo Araújo Pereira cheio de basófia, estás a ver? Naquele sketch dos Gatos Fedorento. O gajo andava assim sempre de peito feito, tipo, depois não se sabia comportar para dar o exemplo, estás a ver? Porque há sempre aquela cena de pá, vocês têm de dar o exemplo, estás a ver? E o gajo, imaginem, chegava ao ponto de fumar com uma caneta, porque devia ser tão viciado em tabaco que tinha de meter uma caneta à boca para saciar essa cena. Chegava ao ponto de, imaginem, esse pessoal tem todos os dias uma reunião, ele chegava ao ponto de ocupar o lugar de 2 ou 3 pessoas nessa reunião porque não sabia afastar-se um bocadinho da mesa e ocupar só o seu lugar. E depois fazia uma cena que tu nestas posições nunca podes fazer, que é demonstrar que não percebes nada daquilo que estás a fazer. E o gajo fazia isso. Imaginem, na função dele, ele tinha muitas vezes a função de tirar tempos ao produto que nós fazemos, que era para ver se o tempo que o cliente dava, se estava adequado para o nosso tempo de trabalho, ou se era preciso dividir, ou assim, estás a ver? Esse tipo de cenas, para não estar a entrar muito na cena. E ele muitas vezes, imaginem, estava lá com o cronómetro, mas estava tipo no telemóvel, em vez de estar focado no trabalho do trabalhador. Estava a coçar os colhões, estás a ver? Esse tipo de cenas. Estava, sei lá, a olhar para o ar e via-se que estava-se a cagar pesado para aquilo. Estás a ver? Imaginem, chegava ao ponto de ser um bocado constrangedor para quem estava a ver, estás a ver? E depois, por exemplo, eu dizia lá alguma cena, tipo, olha, é preciso fazer isto, tal, e depois perguntava-lhe, já fez? Ah, não. E era tipo, foda-se, caralho. E lá está. Qual é que é a parte mais fodida disto? É que eu estava habituado a ter a senhora engenheira nesta posição. Que é uma pessoa super profissional, ok? E não é por ser minha namorada. Mas tipo, eu pedia-lhe uma cena, ela fazia, ou no máximo tinha de voltar a relembrar, como aconteceu hoje. Mas tipo, sabia que a cena ia ser feita e ia ser bem feita, estás a ver? Com ele, eu não conseguia ter essa confiança. Até que lá está, depois voltou o senhor engenheiro para esse posto e ele foi para outra posição e depois ainda foi para outra e o caralho, tipo, andou ali tipo carrossel a trocar de posições e acabou por se ir embora. Pá, é triste para o país porque é mais uma pessoa no desemprego, mas pá, vai tartaruguinha, vai à tua liberdade que pá, não fazes falta nenhuma e pá, e se houve uma decisão de gestão boa naquela empresa, pá, foi essa. Por isso... É isso que eu posso dizer. Se querem saber mais pormenores, têm de estar em contacto pessoalmente com a minha pessoa, porque senão eu posso ser amassado se revelar mais pormenores neste podcast. Mas basicamente foi isso, pá. Era uma pessoa que não deixa pena. Mas, depois, pá, o próximo tema. Manifestação contra a imigração ou a.k.a. manifestação do Chega. Que pá, já se vem a tornar uma rotina, isto é tipo festival de verão, todos os anos tem de haver uma manifestação destas, porque lá está, pá, porque imigrantes são maus, imigrantes, roubam-nos o nosso trabalho, que isso é uma cena que eu adoro, que é, nós temos os imigrantes que nos roubam o nosso trabalho, que são os mesmos imigrantes que são preguiçosos e estão a mamar subsídios. E tipo, pá, não podem ser as duas coisas, não podem. Tipo, tu não podes ser um excelente trabalhador ao ponto de te roubar o trabalho, e ao mesmo tempo seres um molengão que está a chuchar na teta do Estado. Tipo, não pode ser os dois. A menos que lá está. A menos que tu, português de sangue, homem branco, heterossexual e cisgénero, sejas uma merda do caralho que até um molengão que só veio para chuchar na teta do Estado te consegue roubar o trabalho. Aí deve ser bué da fodido. Mas pronto, já está a tornar a rotina. Depois também vi hoje de manhã o vídeo do Rui Tavares com um pauzão do caralho a tratar o Chega por aqueles. E eles ficaram fodidos. Tipo, adoro porque ele diz que estes gajos que andam aqui a passear com neonazis
E os gajos ficam fodidos só com a parte deles serem tratados por aqueles, ok? A parte de andarem com neonazis ou nazis ou o caralho, na boa, ok? Nós aceitamos, isso até nos representa. A parte de serem tratados por aqueles, ei, calma lá. Lá está, voltámos ao tema anterior, é engenheiro, não me trata só pelo nome próprio, caralho. E então adoro. E depois o que adoro, foi 2 balhotas, ok? Que tiveram ali uma presença do caralho, que basicamente ficaram em silêncio, só de punho erguido, ok? E isso afetou os manifestantes, Afetou os manifestantes que chamaram de putas, traidoras e o caralho. E pá, a sério, é tipo, o quão pauzinho pequeno tu precisas de ser para isso te assustar. Tipo, 2 balhotas assustam-te. Tipo, alguém com uma cor de pele diferente da tua assusta-te, caralho. Assusta-te. É bué de engraçado. O que também é engraçado é depois, a PSP bate sempre nos mesmos, É bué de engraçado também. É tipo, foda-se. Aqui, pá, vamos proteger estes neonazis, ok? Que estão aqui de forma ordeirinha, ok? Estão aqui a manifestar-se, ok? É direito deles. Têm o direito de se manifestar, ok? Contra pessoas que venham sabe-se lá de onde. Venham sabe-se lá fazer o quê. E estes não. Estes aqui estão aqui ordeiramente a manifestar-se. Ok, têm aqui umas suásticas e o caralho tatuadas. Mas pá, isso também são pormenores, ok? Quem é que hoje em dia não tem tatuagens, não é? Mas pronto, não estou aqui a chatear ninguém. Estão só a chatear aquelas 2 velhinhas. Mas também, tipo, quem é que as mandou estar de punho erguido, ok? Quem é que as mandou? Também não provocaram um bocado. Mas pronto, eles estão aqui a comportar-se. Depois, pá, vêm aqui estes caralhos que vêm defender a imigração e pá, vamos ter de os amassar, vamos ter de os amassar e tipo, bué de engraçado, bué de engraçado. Mas pronto, acho só giro. Eu só acho giro. Depois, também tivemos aquele atentado, não sei se é atentado terrorista, mas tipo um triplo homicídio em Lisboa. Também está giro, ainda não vi quais é que foram os motivos nem nada, só vi que o gajo que já tinha histórico de psicose e o caralho, por isso, interessante. E havia outra cena que eu ia falar. Por isso, pá, tá interessante. Está interessante, está a ser um ano, pá, interessante para caralho. E a parte mais engraçada disto tudo é que depois vêm os patrões, ok? Os patrões vêm dizer, calma lá que nós precisamos da imigração para nos sustentarmos e para conseguirmos manter as nossas empresas. E tipo, quando até os patrões são a favor da imigração, porque antes havia muito aquele estigma de que, estes gajos vêm sabe-se lá de onde, não gostam de trabalhar e o caralho. Mas quando até os patrões já tiraram esse estigma e perceberam que, este pessoal realmente faz falta, pá, não estou a perceber. E depois também outra notícia interessante que foi, os concelhos que têm mais imigração, não só não têm mais violência, como a violência até diminui. E isso, pá, olha, foi aquela cereja no topo do bolo. Mas lá está, pá, se querem continuar a acreditar na pessoa que foi escolhida por Deus para salvar Portugal, pá, continuem a votar, votem nele, pá. Agora, hoje em dia, já não podem dizer, fui levado ao engano. Não. Tens perfeita noção daquilo que estás a fazer. Mas, antes de ir para as recomendações culturais, pá, está aí a acontecer um movimento que é, os preços da cultura estão a aumentar, caralho. Estão a aumentar e tipo, podem dizer, mas isso é fixe, que é mais dinheiro para os artistas. E pá, é fixe. Só que lá está, pá, mais uma vez voltámos àquela cena de as rendas aumentam, o salário, gri. O preço da comida aumenta, salários, gri. Pá, se agora a cultura também aumenta e se os salários, gri, pá, torna-se complicado. E pá, imaginem, eu acho que uma cena já devia ter sido implementada há muito tempo, que é, todo o dinheiro que tu gastas na cultura, primeiro deveria ir para uma categoria de IRS. Tal como tens educação, saúde e o caralho, também devias ter cultura. Isto para quê, pá? Até para incentivar as pessoas a irem à cultura. Ok? Porque imagina que todo o teu dinheiro que tu investes em cultura recebias uma parte depois de reembolso de IRS. Era fixe. A outra parte ia para o Ministério da Cultura ou o caralho, lá como é que se faz essa distribuição. Pronto, ia para o Estado, depois eles lá distribuíam. Mas uma parte tu recebias como reembolso. Estás a ver? E isso parecia-me uma cena fixe. Mas não sei quando é que isso vai acontecer. Mas então pá, como é que nós começámos esta conversa? Eu e Zé Lopes. Começámos porque Salvador Martinha anunciou a nova tour e os preços são tipo 20, 22, 25. Aí por volta disso. E tipo, pá, lá está. Vamos pôr o mercado a trabalhar, não é? E pá, eu por um lado percebo, porque imaginem, tem a bomba na fofinha que também está a esses preços e ela tem menos experiência e o caralho. Mas pá, basta depois tu ires buscar alguém ao estrangeiro e está muito perto desse valor, ok? Mas está com um andamento muito maior. Estás a ver? E aí
já começa a ser um bocado conflitante. Imaginem, eu se tiver de escolher entre stand-up ou ver um músico estrangeiro pelo mesmo valor, eu vou ver um músico estrangeiro. Tipo, imaginem, entre dar 25 euros para ver Salvador Martinha ou dar os mesmos 25 euros, não sei se foi 25, se foi 20, para ver a Julia Jacqueline hoje no Teatro Jordão, pá, desculpem, ok, não quero ofender ninguém, mas boa a Julia Jacqueline. E pá, eu percebo que os preços também têm de aumentar e o caralho, mas tipo, se calhar não vamos dar um salto maior do que a perna, ok? E tipo, eu posso estar a dizer isto e as salas esgotarem e tudo e está tudo bem, só que lá está. Mais uma vez começámos a elitizar muito a cultura. E mais uma vez, depois as pessoas espantam-se que 80 e tal % da população não comprou um livro no ano passado. Pá, é normal, meu. Os livros são caros. E pá, quando estás aflito tens de cortar em algum lado. E lá está. A primeira cena que vais cortar é cultura. Mas pá, é um bocado triste. Depois também tens aí rádios alternativas a fechar, como foi o caso da Superbox Super Rock FM. A Vodafone FM também acabou e agora é Batida FM. E tipo, lá está. É tudo um bocado triste, mas pá, talvez seja este o caminho e se calhar o errado sou eu e se calhar estou só a ser ingênuo a achar que ainda conseguia bilhetes a 10 euros ou a 12 para ver bandas de topo portuguesas. Tipo, eu sou do tempo em que paguei, acho que foi 8 euros para ver o primeiro concerto de Linda Martini. E tipo, eu não quero que volte aos 8 euros, mas tipo, se os Linda Martini tiverem concertos a 20, 25, eu vou. Mas é tal cena. É a minha banda favorita. Portuguesa, pelo menos. E pá, é muito difícil algum humorista chegar a esse ponto para me fazer gastar esse dinheiro todo. Estás a ver? Mas pronto, eu se calhar é que sou ingênuo e não estou atento à inflação das cenas. Mas vamos então para as recomendações culturais desta semana. Toquei o jingle, Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Ok, nas recomendações culturais começamos com os podcasts. E pá, só tenho aqui um podcast, que é um podcast que eu recomendei na semana passada, que era o Portas Fechadas, sobre o caso Varig. E pá, terminou. Saiu o último episódio no dia 2 de outubro. Pá, são 6 episódios, cada um com mais ou menos 1 hora. Eu adorei a forma como foi contado, também é tal cena. Esta Varig é uma empresa que se calhar muito poucas têm o mesmo historial dela e a mesma devoção, que isto é uma cena que eu não sabia que tinha esta devoção. Tipo, imaginem, comparando com Portugal, temos duas empresas que se podem comparar. Se calhar a Delta, porque lá está, porque também foi criada numa cidade que não era assim, tipo uma capital. A Delta foi criada em Campo Maior, a Varig é de Minas Gerais, ou seja, fugiu daquele eixo Rio de Janeiro-São Paulo, que é aquele eixo mais forte do Brasil. E depois, durante muito tempo, teve aquela cultura que, pelo menos quem trabalha na Delta, pelo menos parece que demonstra isso, que é tipo, que gosta de trabalhar, que tem sempre boas coisas a dizer sobre a Delta e principalmente sobre o Rui Nabeiro, estás a ver? E então, pá, principalmente tenho aqui... estava aqui à procura e estava-me aqui a esquecer. O homem que era conhecido como o pai Varig, que era tipo, imaginem como é que eu hei de dizer, para muita gente a Varig era a mãe e então havia o pai, é quase como no rock português, o pai é o Rui Veloso, a mãe é o José Cito, a gente sabe. Mas então havia este Ruben Martim Berta, que foi presidente da Varig desde 1942 até à sua morte em 66, por isso foi presidente durante 24 anos. Começou a trabalhar na empresa aos 19, depois então o presidente gostou dele e quando teve de sair, porque lá está, como o gajo era alemão, estava a começar a Segunda Guerra Mundial e então não era fixe ter um alemão à frente de uma empresa, por questões que toda a gente conhece. Mas então, entretanto foi outro gajo, mas depois
e ele conseguiu chegar a presidente. Lançou a ideia da fundação dos funcionários da Varig, que depois da morte dele começou a ser chamada por Fundação Ruben Berta, que era quase como acontece na TAP, que eles detinham parte da empresa, só que eles aqui detinham grande parte da empresa. Ok, era aquela cena de que a empresa devia ser dos trabalhadores, estás a ver? Depois, o gajo também deu nome a um bairro, e depois descobrimos outra cena no último episódio, que era: há uma Vila Varig, porque este Ruben Berta achava que todos os funcionários da Varig deviam ter casa própria. E então, começou a construir casas para os trabalhadores e, essa parte, lá está, faz identificar com a Delta, que é aquela cena de, ok, não são só trabalhadores, e depois, havia uma cena que era, imaginem, o gajo centralizava muito as cenas em si, algum trabalhador precisava de faltar porque um familiar faleceu ou assim, precisava de apanhar um avião para ir ter com o familiar, ia só ao patrão, ele passava um papelzinho e aquele papel era uma ordem, estás a ver? Ele só precisava de ir a um aeroporto com aquele papelzinho e apanhava o avião e ia para casa e estava tudo bem, estás a ver? Então havia essa ligação também com o trabalhador. E essa parte, lá está, faz lembrar a Delta. Depois, mais para o fim, faz lembrar quase o BES, porque era uma empresa que era enorme, achava-se que era enorme demais para desaparecer, e então, aquele ego basicamente levou a empresa à falência, ok? Comprar mais aviões do que aqueles que precisava, renovar a frota mais do que aquilo que precisava, estás a ver? Levou a encher-se de dívidas que depois acabaram por fazer desaparecer a empresa. E então, essa história de chegar quase ao topo do mundo e depois desaparecer, porque eles falam numa altura em que a Varig compra uma empresa que era a 7ª maior do mundo. Ou seja, era a maior do Brasil, eles compraram a maior empresa brasileira, tornaram-se uma das top mundiais e acabou por desaparecer. Então, recomendo muito. Portas fechadas, adorei, por isso podem ouvir. Depois, na música, começámos aqui com uma jovem que eu descobri hoje no Instagram, através do Instagram Porto em Agenda, que tinha aqui uma publicação com novos artistas do Porto, e então tinha Nunca Matos o Mandarim, que por acaso eu nunca ouvi nada deles, também tenho de ouvir, mas tinha Marquise, que eu conheço, e tinha aqui outro Black Lavender, mais folk, que também desconheço, e tinha Joana Raquel, e eu decidi ouvir esta Joana Raquel, e vi, ok, afinal não é o primeiro álbum, já é o segundo. Ok, este já é o segundo álbum dela. Este é o álbum que ela lançou em 2024, no dia 22 de maio, chama-se Queda Asqua, e recomendo. É assim um bocado diferente, não sei se é jazz, não sei se pode enquadrar no jazz, tem várias sonoridades, ok? Sei que é uma cena diferente, e vai estar aí a tocar a música que abre o álbum, Tanto Ar. Tanto ar, tanto chão, tanto brilho, tanto ar para pisar, princípio, medo e frio. Depois, como foi comunicado há algum tempo, os L'Impératrice perderam a sua vocalista, que agora foi anunciada a sua substituta, e é uma cantora chamada Louve, L-O-U-V-E, que tinha lançado em 2024 o álbum Scorpio Venus. Tinha lançado no dia 19 de janeiro. Que lá está, é o seu álbum de estreia. Eu até achei interessante. Percebo porque ser ela escolhida, porque até se enquadra um bocado na cena de Imperatriz, apesar da cena a solo dela ser um pouco diferente. Mas acho que se pode encaixar bem. Mas lá está, Imperatriz atingiram o seu auge depois dos 2 concertos em Paredes de Couro, por isso percebe-se que a vocalista precisa de novos horizontes. Mas vai estar aí a tocar a música Brûle. Quand je suis avec toi, j'ai plus peur de
Depois, pá, tem aqui um álbum das Being Dead, que lançaram um álbum ELS, E-E-L-S, e a Pitchfork diz o seguinte: com ganchos enganosamente low-fi e uma abordagem divertida e oblíqua, a dupla de rock de Austin cria músicas que são engraçadas, sérias, inocentes e conhecedoras. Tudo ao mesmo tempo. Deixem cá ver, porque este nome não é estranho. Being Dead. Eu acho que já ouvi este álbum de 2023. Ok, o álbum de estreia. Pelo menos eu lembro-me da capa do álbum. Agora, lançaram este álbum Els, que também é o nome de uma banda. Não sei se há alguma ligação, se não há. Pá, eu gostei muito. O álbum tem 16 músicas, apesar de ter 39 minutos e 50, ou seja, não está aí... Não está com uma duração por aí além. Mas gostei muito. E vai estar aí a tocar a música Firefighters. E depois, pá, para terminar, uma das bandas que se calhar lá está fazia-me gastar algum dinheiro para os ver ao vivo. É isso? Os de Smile lançaram o segundo álbum em 2024. Foda-se. É tal cena, meu. O Tom York só precisava de sair dos Radiohead para ser produtivo. Mas então lançaram um álbum Cutout, que ainda não está na Pitchfork. Eu gostei bué. Não sei há quanto tempo é que isto estava anunciado. Ele saiu hoje, dia 4 de outubro de 2024. Gostei muito, tipo, The Smile são atualmente das melhores bandas, ok? E aquelas que toda a gente quer ter nos seus cartazes, por isso, recomendo que vão ouvir. E vai estar aí a tocar a música Tiptoe. Just baggage with no label. You may find us invulnerable. Why you people tiptoe? E pá, é isto. Mais um episódio gravado. Hoje há Julia Jacqueline no Teatro Jordão. Está esgotado. É hoje e no dia 6, domingo. No dia 5, sábado, há Sonos Arte. Por isso, meu, vai haver aqui bué das cenas a acontecer. Estamos aí. Espero que tenhamos muitos temas para o próximo episódio. E pá, já sabem, mantenham-se sãos, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo. O Puto Barba é um podcast da Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.